Prontinho, pode começar. Obrigada. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para nosso primeiro encontro de saúde da criança e do adolescente. Então, vamos iniciar esta matéria EAD. Então, nesse primeiro momento, nós vamos passar um pouquinho das datas, dos nossos próximos encontros. Então, a próxima data do nosso segundo encontro acontecerá dia 18/3 e o último encontro acontece dia 27/3, tá? Todos os encontros às 19 horas com o início. Então, na apostila da saúde da criança e do adolescente, hoje o conteúdo programático para ela, seria leitura em casa, das páginas 1 à página 16, e depois a gente seguir aqui com a aula online para tirar as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta queira fazer após a leitura aí desses capítulos, desse livro? Alguém quiser escrever no chat também? Não? Ok, pessoal. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Vou compartilhar a tela aqui um pouquinho. Se alguém tiver... Todo mundo consegue ver a apostila, pessoal? Sim, conseguimos visualizar sua tela. Ok, só um momentinho. Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui está a nossa apostila de saúde da criança e do adolescente, Então, aqui nós temos o textinho de boas-vindas, Então, olá, seja bem-vindo à disciplina Saúde da Criança e do Adolescente. Esse conteúdo foi elaborado pensando em seu aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional. Será uma oportunidade de novas descobertas. Você encontrará conceitos, reflexões e estratégias que irão lhe auxiliar na construção ou inovação de seus conhecimentos, além de ajudá-los a colocar em prática as habilidades e competências aqui adquiridas. Só depende de você. Então, para um melhor aproveitamento, comprometa-se e dedique-se ao máximo. Leia o material com atenção e aproveite as dicas disponibilizadas no decorrer da disciplina. Esperamos que esse conteúdo contribua com a sua caminhada profissional e pessoal. Então, desejamos a você sucesso e um bom curso. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, da saúde da criança, exame físico, alimentação, crescimento e desenvolvimento, vacinação e atenção à saúde do adolescente e à adolescência e sociedade, certo?
Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, pode deixar aqui também no chat. A gente visualiza aqui, tá? Então, página 4 da nossa apostila, saúde da criança. Então, a base para a atuação do programa de saúde da família, no acompanhamento de sua clientela infantil, deve seguir a estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância e no sistema de vigilância e acompanhamento nutricional, nos quais vão cessar toda a atuação da equipe na promoção da saúde e prevenção de morbilidades. O período da infância, geralmente compreendido entre o nascimento até os 2 a 3 anos de idade, corresponde ao pico da fase de crescimento e desenvolvimento da criança e sofre influências de fatores internos, né? Então, aqueles herdados aí dos pais e os externos, né? Que são os ambientes onde a criança está inserida. Então, o desenvolvimento intelectual é um processo que começa desde o nascimento da criança, né, até antes dela nascer. Então, ao nascer, um bebê apresenta comportamentos simples e também alguns reflexos. Ele necessita de toda a atenção e cuidados do adulto, né, pois sozinho ele não sobrevive. Então, nessa fase é muito importante, né, que os pais estejam atentos, pois o período que vai do nascimento à aquisição de linguagem é marcado por um extraordinário e complexo desenvolvimento da mente. Então, o bebê progressivamente aumenta o autocontrole do seu próprio corpo e sentimentos, né? Então, assim, ele começa a conseguir, né, lidar um pouco com as demandas da vida. Então, esse desenvolvimento, né, se dá por períodos. A criança, ela é uma criança, né, mas ela tem os períodos ao longo aí do desenvolvimento dela que ela vai desenvolvendo, né? A gente vê aí que às vezes uma criança de 0 a 3 meses consegue, a gente estimula, né, algumas funções do corpo para ela começar, né, o seu desenvolvimento. Né? Depois dos 3 meses aos 6 meses, ela tem outras fases de iniciativa para também continuar aí o desenvolvimento dela, né? Então, isso tudo também contribui para o desenvolvimento da criança em períodos, né? Até porque, às vezes, quando a criança não tem algum desenvolvimento X de determinado mês, né? Por exemplo, de 3 a 6 meses, ela já consegue, né, rolar, vamos supor, um exemplo, né? Então, o médico pode ali fazer uma intervenção e pedir exames, né, complementares. Por que essa criança teve essa deficiência, né, na hora do desenvolvimento? Por que às vezes a cabeça dela não está desenvolvida do tamanho que necessita, né? Então, tem as fases e os períodos de desenvolvimento aí da criança. Então, o período pré-natal, né? Esse período que vai desde a concepção até o seu nascimento. É o período pré-natal. O bebê recebe a carga genética dos pais, que caracteriza parte do seu desenvolvimento, né? Lá dentro dos desenvolvimentos, ainda na barriga, no útero, né? A criança é idealizada pela mãe mesmo antes de nascer e até mesmo antes de ser concebida, no caso de uma gravidez planejada, né? E esse desejo materno pelo filho pode influenciar vários aspectos do desenvolvimento da criança, né? Então, contribui também ali para essa criança desenvolver nesse período dela, né? De pré-natal, que se dá da concepção até o nascimento do bebê. Depois a gente tem o período neonatal, né? Então, esse período vai do nascimento, né, primeiro dia de vida, até
28º dia de vida. Então, a criança é considerada neonata, né? Que é o período dela de neonatal. Então, do nascimento até o 28º dia de vida. Então, nesse período, apresenta movimentos e reflexos involuntários, né? Como gritar e agitar braços e pernas. Então, nesse período, a mãe volta sua atenção, né? Interesse e dedicação ao bebê. Então, oferecendo os cuidados ali que é solicitado. Depois a gente tem a primeira infância, né? Que é o período lactante, que inicia-se aí no 29º dia, né? Até os seus 2 anos de idade. Então, é aqui que ocorrem as maiores e mais rápidas modificações em seu desenvolvimento. Então, o recém-nascido totalmente dependente começa, pouco a pouco, a exercer controle sobre seu corpo e movimentos, adquirindo mobilidade e habilidades que vão lhe permitir dar os primeiros passos e a pronunciar as primeiras palavras, até que evolua ao seu ponto de ser capaz de falar sobre si. Então, a primeira infância, né? Lá quando ele deixa o período neonatal, né? Então, o primeiro dia, antes dele completar aí seu 1 mês de vida, né? Ainda quando ele tiver com os seus 29º dia, ele já entra na primeira infância. Então, depois aí a segunda infância, né? Que é a época também da pré-escola. Então, essa etapa que compreende dos 2 anos, né, aos 6 anos de idade. Então, esse período é caracterizado pelo aprimoramento das habilidades adquiridas até então, né? Especialmente cerca da comunicação, locomoção e manuseio de objetos. Então, é a idade das brincadeiras e do descobrimento, né? Nessa fase, a criança também começa a interagir com outras crianças, né? Nas brincadeiras. Dá os primeiros passos para sua independência e pode apresentar as manifestações de medo, né? Medo do escuro, insetos, animais. Então, a partir dos 3 anos de idade, a criança incorpora atitudes e comportamentos comuns à cultura em que ela está inserida. Então, o exame físico aí dessa criança, né? Então, o desenvolvimento e o crescimento da criança devem ser acompanhados mensalmente no seu primeiro ano de vida. Então, todo mês, a mãe vai levar o seu bebê lá no postinho e a gente vai fazer as medições, né, dessa criança. A gente vai fazer a medição, né, do crânio dessa criança, né? Vai fazer também do abdômen, do tórax, né? O tamanho em centímetros dessa criança, para a gente ver se ela está desenvolvendo de acordo, né, com a sua faixa etária e o seu crescimento. Então, esse acompanhamento se dará pelo exame físico realizado nas consultas médicas ou de enfermagem, pela equipe de saúde da família, né, lá nos PSFs da vida. Então, momento que oportuniza o profissional identificar alterações que poderão ser reparadas precocemente, né? Então, assim como possibilita a facilidade e o trabalho de prevenção e promoção da saúde da criança e família. Então, durante a consulta de enfermagem, o enfermeiro, né, deve ser gentil ao falar e saber escutar atentamente a criança, né? Mais provável que seja a mãe, né, responsável aí nesse momento. Então, é importante seguir os passos para uma consulta alcance o êxito, né? Então, vai fazer a entrevista, observação, que também é fundamental para perceber sensações, né? De medo, insegurança, angústia, saudades, dor, né? E também entender quais as reações que a criança poderá apresentar ao se deparar com os tais sentimentos, né? E também com o processo de adoecer. Então, para realizar o exame físico, o enfermeiro utilizará as seguintes técnicas, né? Então, isso aqui
quem vai fazer vai ser o enfermeiro lá do posto, né? Que vai estar responsável aí por fazer esse exame físico, né? Fazer a palpação, né? A ausculta cardíaca e pulmonar dessa criança. Então, que é a inspeção, né? É um exame visual, né? A fim de determinar condições ou reações anormais, normais ou anormais, incomuns também, por meio da observação. A inspeção é mais detalhada e sistêmica que a observação, né? Então, uma vez que ela define características como tamanho, forma, localização anatômica, cor, textura, aparência e movimento e simetria. Depois vai fazer a palpação, né? Que é o toque da pele para determinar as características do corpo. Então, é a percepção manual da temperatura, sensibilidade, consistência, forma, tamanho, situação e movimento da região explorada, né? Então, as costas das mãos são mais úteis para avaliação da textura, porque a pele nessa área é mais fina e permite a descrição de diferentes temperaturas. Então, a preferência pelo uso da mão dominante, né? A palpação pode ser leve ou profunda. A leve é o método empregado para o exame da maioria das partes do corpo, né? Já a profunda é particularmente eficaz no exame do abdômen para a localização dos órgãos ou identificação de massas incomum na criança. Então, depois a percussão, né? Então, esse método representa a maneira de determinar a densidade de diversas partes do corpo por meio dos sons emitidos, né? Então, quando aí faz as percutidas com um ou mais dedos examinadores, né? Permitindo que essa maneira possa determinar o tamanho da densidade, limite dos órgãos, localização. Então, esse método é normalmente empregado na definição dos limites do coração, né? Em órgãos simétricos e convenientes. A percussão comparada a um outro lado. Depois a ausculta, né? Ela vai fazer a ausculta aí do coração e também dos pulmões, né? Então, também envolve aí os outros órgãos do corpo, né? Poderá ser utilizada a ausculta direita, né? Direta apenas com o ouvido para detectar sons como chiados, né? Entretanto, os sons geralmente são indiretamente avaliados por meio de uso aí do estetoscópio. Então, essa técnica é utilizada com maior frequência para determinação de características dos sons, né? Do pulmão, do coração, intestino. Então, o exame físico da criança também é importante aí no momento de interação entre a enfermeira e a criança. Então, fundamental no estabelecimento do vínculo aí entre o profissional. Então, alguns outros, né, meios para fazer também esse exame físico é a medição, né? Então, a criança chegou no posto de saúde, né? Todo mês a gente tem que também colocar aí as medidas dessa criança, né? Então a gente vai calcular, pesar essa criança, fazer a pesagem dela para ver o desenvolvimento dela nutricional, se ela tá ganhando peso, se não tá ganhando peso, se às vezes o médico precisa acrescentar uma fórmula para essa criança, né? Ela tá mamando direito, não tá mamando direito, né? E depois também a gente vai calcular a altura dessa criança, né? Então tá crescendo de acordo com, né, a idade correta, não está crescendo, né? Nós vamos precisar aí fazer uma avaliação mais precisa dessa criança em relação ao crescimento, né? E depois fazer a medição aí da cabeça da criança, né? Porque ali na cabeça a gente tem até os 2 anos, a gente ainda não fechou-se ainda por completo, né? A gente tem uma abertura aí da cabeça que ainda não é fechada por completo. Então,
a gente precisa avaliar, né? Como que tá essa abertura, né? Ela tá fechando, ela tá abrindo muito, né? Às vezes a criança tem hidrocefalia, né? Então, às vezes aquela criança vai ter um crescimento anormal ali dessa cabeça, então a gente tem que também ficar atento a essas questões também durante o exame físico, né? O abdômen, a gente também faz a medição ali do abdômen para saber se esse abdômen, né, tá ok, ele tá crescendo normal, tem alguma coisa de diferente, a gente faz todo também esse exame físico para saber se esse bebê está ok, né, no crescimento aí até as fases dele sequentes, tá? O primeiro ano de vida que a gente precisa avaliar. Então, cuidados com o recém-nascido, né? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Se alguém tiver alguma dúvida, viu, pessoal? Pode interromper a aula aqui pra gente já tirar as dúvidas. Então, cuidados com o recém-nascido, né? Então, no Brasil, das mortes ocorridas no primeiro ano de vida, cerca de metade acontece no período neonatal, o que justifica um monitoramento e atenção cuidadosa da saúde nesse segmento populacional, né? Então, por meio do exame físico, do RN, do levantamento de informações obtidas na entrevista com a mãe, né, o cuidador ou familiares, acerca das reações comportamentais do RN, das formas dispensadas ao cuidado do RN e nos contextos socioeconômicos e culturais em que a família está inserida, né? Então, é possível estabelecer os diagnósticos, as intervenções que visam a prevenção e promoção da saúde. Então, contribuindo aí para a redução e reversão das taxas de monitoramento, morbidade, né? Nesse período pequeno da vida humana. Então, o ajuste do neonato ao ambiente extrauterino, né, é crítico, porque depende das condições gestacionais, então, né, de nascimento, biológicos e comportamentos da própria criança. Então, da assistência prestada pelos profissionais de saúde, né, que o atendem, e dos familiares responsáveis pelo cuidado e sobrevivência aí da criança. Então, de maneira geral, necessitam de maior atenção os RNs, né, com peso inferior a 1,5 kg, né, com idade gestacional inferior a 33 semanas. Então, os que apresentam, né, asfixia ao nascimento e aqueles com malformações congênitas, esses apresentam maior suscessibilidade e vulnerabilidade. Então, quase sempre necessita de atendimento hospitalar. Então, durante a avaliação do RN, é importante observar, né, o que eu estou fazendo ali, o que eu preciso ver com esse RN, né? Então, as medidas gerais, né, circunferência cefálica, né, quanto que eu preciso de ter nessa circunferência cefálica, lá da cabecinha da criança, né, de 33 a 35 centímetros, né. Então, fiz, né, a medição, tá ok? Tá entre essa faixa? Ok, né? Não, tá diferente, então vamos avaliar, né. Circunferência torácica, né, varei de 30,5 até 33 centímetros. Estatura, né? Então, de 48 a 53 centímetros. E às vezes a estatura também pode dar um pouquinho maior, né? Um pouquinho. E o peso de 2,5 a 4 quilos, né? Então, são esperadas variações do tipo, né? Bolsa, então, serossanguínea, cefalo,
hematoma, né? Que regride nas primeiras semanas. Então, ele tem perda de aproximadamente 10% do peso do nascimento, né? Na primeira semana, recuperando aí o mesmo peso na 10ª ou 14ª, no 14º dia de vida, né? Ganho de 15 a 30 gramas por dia, né? Após a segunda semana. Então, um aumento maior que 1 centímetro no mês da circunferência cefálica e a diminuição do peso após o 14º dia. Então, implicam em sinais de anormalidade, tá? Então, sinais vitais, né, desse bebê. Então, a temperatura axilar, né, variando aí da nossa temperatura média, né, 36,5 e 37,2. Então, os batimentos cardíacos, às vezes, né, são mais acelerados, é normal, né, 120 até 140 batimentos por minuto, né, respiração aí de 30 e RPM por 60, né, então constitui variações esperadas, né, que é o aumento da temperatura em dias de calor intenso e excesso de roupa do RN, porque ainda tem aquela cultura, né, que o bebê nasce, ele sente muito frio, né, então às vezes a mãe vai empacotar ele até mesmo, e tá um sol quente e o bebê tá lá, né, todo empacotadinho, às vezes transpirando, aí, né, isso pode também aumentar aí a temperatura, né? Aumentar a frequência cardíaca, frequência respiratória. Então, pode também aumentar com choro, né? E diminuir o sono do bebê. Então, são sinais de perigo, né? Então, a temperatura menor que 36 graus e maior que 37,5, né? E a frequência cardíaca menor de 80 e maior de 180, tá? Então, a frequência respiratória maior que 60, né? Ou apneia por mais de 20 segundos, né? Então, a falta de respiração por 20 segundos. Então, batimento, né? Também pode ser gemido, né? Expiratório, pode ser alterações aí, anormalidades também com o bebê. Então, alimentação, né? Então, alimentação de livre demanda, né? Ela em média de 3 a 4 horas que o bebê vai mamar, né? Então, há preocupação quando na presença da fenda, né, palatina ou labial, sequelas neurológicas, fissuras mamilar, né, mastite materna e mães que escolhem não amamentar, né? Então, refluxos ou vômitos persistentes aí de leite ingerido. Então, quanto às eliminações, né? Então, é esperado uma frequência aí de 8 evacuações por dia, né? Então, sendo fezes meconiais até o 3º dia. Então, fezes de transição para fezes normais, né? Do 3º ao 5º dia. E fezes lactênteas após. Então, do 5º dia aí já é do leite. Então, são sinais de alerta, né? Obstipação, né? Fezes diarreicas, diminuição da frequência urinária associada à presença de edema. Então, é importante avaliar também as eliminações aí do bebê. Coto umbilical. Então, munificado, então, ele no 3º dia ele cai, né? Desculpa, gente, ele tem a queda, né, da primeira à 3ª, entre a primeira e a 3ª semana de vida do bebê. Então, às vezes, né, pode ter uma presença aí serosa, né, sanguinolenta, na fase de desprendimento. Então, são sinais de anormalidades, né? Secreção fétida, purulenta,
hiperemia, né? Local, calor, febre, granuloma. Então, os profissionais de saúde devem estar preparados para atender aí binômio, né, mãe e filho, né, com segurança. E para tal inesperáveis habilidades, né, comunico educacional, além do conhecimento técnico acerca dos mesmos, né? Então, pessoal, é importante, né, comunicar com a família, né, que o coto a gente não faz, né, outras culturas que foram sendo instaladas, às vezes por nossos avós, né, às vezes algumas mães também, de que, né, eu não posso colocar uma moeda no umbigo da criança, porque antigamente falava-se muito, né, eu vou colocar para cicatrizar, né, uma moeda. Aí essa criança, né, poderia desenvolver um tétano, alguma coisa consequente aí dessa moeda, e às vezes ela, né, passasse mal, lá no 7º dia ela falecesse, né, viesse a falecer. Então, por isso também que tem aquela cultura de não visitar no 7º dia a criança, né? Então, por conta dessas denominações, né, culturas que se foram passando, muitas das vezes, né, sem embasamento, né, científicos, nem médicos, então o pessoal foi criando, né, colocar folha de louro, né, no umbigo da criança, né, apertar o umbigo bastante, né, que ele vai melhorar. Então, o umbigo a gente vai lavar, né, bem durante ali o banho e fazer a higienização desse umbigo, né? Então, a gente precisa também explicar para a mãe, para ela saber a importância de usar corretamente, de fazer, né, corretamente a asepsia desse coto umbilical. Então, a prevenção de hipotermia, né? Então, manter sempre o ambiente em torno de 24 graus, né? E evitar aí correntes de ar também para essa criança. Então, prevenção de problemas na pele, né? Então, dar preferências aos tecidos de algodão, lavar as roupas do RN separadas, né? Então, primeiro eu vou lavar todas as roupas do bebê, depois vou usar um sabãozinho neutro, né? Ou de coco para lavar as roupas dele, né? Enxaguar bem, evitar o uso de amaciante, né? Secar no sol e passar um ferro aquecido antes da utilização. Então, evitar loções alcoólicas, né, para higienização e evitar o uso aí de calça plástica no bebê, né? Então, isso tudo às vezes parece comum, mas a gente precisa lembrar também as mães, né, as famílias aí, para que não aconteça nada de errado, né? Aí às vezes a gente escuta, né? Mas eu criei de vós, né, ou às vezes mães. Eu criei 5 filhos, né, com tecido que não era de algodão, sempre lavei as roupas, todo mundo junto e nunca deu problema, né? Então a gente vai instruir para o correto, tá? Aí o que a mãe quiser fazer, né, a gente já não tem muito controle, né? Mas a gente precisa sempre trabalhar com a saúde educacional aí também, deixando a mãe ciente, né? Que isso é uma coisa para evitar, às vezes, transtornos futuros, né? Do bebê. Então, banho aí do RN, né? Então, ele deve ser realizado no horário mais quente do dia, né? Então, não deve ser muito demorado, a fim de evitar aí hipotermia. Então, a temperatura da água deve ser de 38 a 40 graus, né? Então, começar a higiene pelo segmento cefálico. Então, eu vou começar pela cabeça e iniciar o banho com o bebê ainda enrolado na toalha, né? Limpar aí os olhos com bolas de algodão, depois lavar a cabeça, né? Protegendo os ouvidos,
Após secar aí o couro cabeludo, retirar a toalha, né? E prosseguir com a higienização do corpo. E depois, após secar bem as dobrinhas, né? Do bebê, fazer aí a vestimenta. Então, curativo do umbigo, né? Como que deve ser realizado esse curativo? Então, deve ser realizado após o banho, né? E troca das fraldas. Então, vou limpar aí o local da inserção, né? Removendo as sujidades, secreções, utilizando uma gaze com álcool 70%, né? E evitar aí que a fralda cubra o coto umbilical. Então, eu vi uma pomada muito boa que minha avó usou em todos os filhos e ela me deu aqui para usar no umbigo aí dessa criança. Posso usar? Não, né? O que eu vou usar no umbigo é álcool 70%. Fiz a higiene aí durante o banho e depois limpei com álcool 70%, tirei as sujidades e secreções. Pronto, né? Então, sempre somente álcool 70%. Mas eu curei o umbigo aí com folha de couve, folha de não sei o que, né? Então, a gente não tem essa instrução, né? A gente tem a instrução de que coto umbilical, né? A gente faz só a higienização dessa limpeza e essa limpeza aí com álcool. Medidas de segurança, né? Então, para o bebê, né? Então, evitar locais públicos, né? Com aglomeração de pessoas, animais domésticos, né? Odores fortes, fumaças de cigarro. Evitar deixá-lo em decúbito dorsal ou ventral, né? Deixar ele mais lateralizado. Proteger de correntes de ar, poeira e umidade. Então, são alguns cuidados que nós precisamos ter com o bebê, né? Às vezes parece óbvio, né? Falar, ela tem já um filho, mas eu não preciso falar isso, né? Mas a gente vai relembrando, né? Olha, então vamos tomar alguns cuidados, né? Medidas de segurança aí para o bebê, porque às vezes pode parecer óbvio para nós, mas para aquela pessoa às vezes não é. Né? Então, por isso que a gente precisa falar. Então, alimentação, né? Incentivar o aleitamento materno exclusivo, né? Respeitando aí, então, a demanda espontânea da criança, né? E evitar aí o uso de mamadeiras. Também, para a gente ter uma alimentação mais satisfatória da criança, né? E até quando, né? Eu posso deixar aí essa criança fazer a alimentação, né? Com aleitamento materno, né? Exclusivo. Então, às vezes eu vou interromper lá com os seus 2 anos, né? Tem mãe que amamenta mais tempo, né? Então, varei aí da disponibilidade da mãe também para fazer esse aleitamento materno, certo? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos lá continuar aqui a nossa aula. Então, aí, a alimentação. Se alguém que tiver alguma dúvida, pode interromper aqui, tá, gente? Ou escrever no chat aí também, que a gente vai lendo aí ao longo da aula. Então, alimentação, né? Então, nos 6 primeiros meses de vida, a criança deve ser alimentada com leite humano, né? Preferencialmente aí, aleitamento materno exclusivo. Então,
Para que essa prática seja possível, então é importante incentivar o alojamento em conjunto, né? Com o propósito de criar vínculo entre mãe e filho já nos primeiros minutos. Então, o bebê, né, nasceu, a gente já faz, por isso que a gente já coloca ele e a mãe ali grudadinhos, né, no primeiro momento. Então, para uma amamentação efetiva, né, é necessário observar alguns passos. Então, a posição materna, né, confortável e segura. A posição aí do recém-nascido, né, corpo voltado para a mãe, mantendo o tórax e abdômen na frente, né, para o peito materno. Então, a sucção, né, o lactante deve abocanhar o mamilo e a auréola, né, e comprimi-lo com a língua e com o palato. Então, abrir bem a boca, né, o máximo aí que ele consegue, para pegar todo, né, para não ficar, às vezes, também fazer machucar a mãe, né, e entre outras consequências aí, que pode também prejudicar esse aleitamento materno, né. Então, a criança deve mamar quando quiser, né, e pelo tempo que quiser. O que significa cerca de 8 mamadas durante as 24 horas. Então, é conhecido que a livre demanda, né, está relacionada ao ganho de peso mais rápido do que no esquema de horário programado. Então, as 2 mamadas devem ser oferecidas à criança. Então, inicialmente, né, inicia-se aí pela que foi sugada por último, né, na mamada anterior. E então, a fim de receber o leite mais rico em gordura, que é produzido no final da mamada. Então, após as mamadas, o bebê pode eructar o ar deglutido. Então, no entanto, nem todos ingerem ar, porém deve-se ser colocados em decúbito lateral direito, para evitar, né, aí alguma consequência. Então, a amamentação auxilia a recuperação da criança em situação de doença, né, devido à sua adequada composição nutricional, caso ela não consiga mamar diretamente no peito, né. Então, o leite deve ser ordenhado e oferecido com auxílio de colheres ou copos. Então, nunca mamadeira, né. Não confundir quanto ao modo de sugar. Então, a amamentação exclusiva, até o 6º mês, né, que é o indicado, é a melhor opção de alimentação para a criança. Então, não é necessário oferecer nenhum suplemento, né? Então, água, chá, suco. Ah, eu vou dar uma água aqui para ele, né? Vou dar um suco aqui que eu fiz. Então, até o 6º mês, se estiver, né, mamando adequadamente, ganhando peso certinho, não tiver nenhuma deficiência nutricional e o bebê estiver mamando por livre demanda, somente a mamada, né, ali a alimentação, o aleitamento materno já é suficiente para aquela criança. Mas aí, no entanto, né, a passagem da alimentação exclusiva para a mista deve acontecer de modo gradual e planejado. Então, eu vou lá no pediatra, né, ele falou, ó, vamos começar a inserir alimentação, né, então aí vai planejando e de forma devagar que essa criança vai começando aí fazer a alimentação. Então, é importante também, né, considerar o tipo de alimento oferecido, né, a consistência, o modo de preparo e o modo de oferecer. Então, inicia-se, então, né, com frutas da estação, sempre maduras, e devem ser oferecidas amassadas ou raspadas. Então, a quantidade deve ser de 2 até 6 colheres de sopa, aumentando gradualmente. Então, pode-se também iniciar, né, dando purês de legumes, né, os cereais também,
de 2 até 6 colheres de sopa. E aos pouquinhos ir fazendo o aumento aí gradativo. Então, comece, né, com um só tipo de fruta ou legume, que a cada 2 a 3 dias também pode ser trocado, né, para testar aí também a tolerância da criança. Então, nós vamos iniciar fazendo a inserção aí dos alimentos, né, com fruta, legume, para ver, né, ó, ela tem intolerância a esse alimento, né, ela vai poder ingerir esse alimento ou não, para ir testando também se ela tem alguma tolerância. Tá aqui um pouquinho. Então, evitar usar, né, sal ou açúcar ou usá-los em pequena quantidade. Então, no caso de sopas, né, e mingaus, a consistência deve ser espessa, né, e suficiente para serem oferecidas com colher. Então, caso não seja possível, né, preparar alimentos especiais, pode-se dar à criança a própria refeição da família, né, desde que amassada ou cortada em pedaços pequenos. Então, é aconselhável que ela deixe sobras no prato, né, assim se assegure de que está se alimentando até completa satisfação. Então, a criança deve ter seu próprio prato, né? E ser auxiliada a comer por um adulto. Então, o local, né, no qual ela vai se alimentar deve ser na medida do possível, né? Tranquilo, para que possa realmente se concentrar a tarefa de alimentar-se e fazê-lo prazerosamente. Então, a refeição da criança deve ser preparada com óleo ou gordura, né, temperos suaves, como cheiro verde, né, cebola, alho e pouco sal. Então, vamos iniciar aí oferecendo uma refeição por dia, né, depois vai aumentando até atingir 3. Caso a criança não esteja mamando no peito, deve-se receber 5 refeições por dia, né? Não recomendado o uso isolado de leite como refeição no primeiro ano de vida, né? Então, exceto materno. Então, a alimentação da criança é crucial para o seu crescimento e desenvolvimento. O ato de alimentar-se não é apenas biológico, né? Mas também social e psíquico. Deste modo, é importante que desde o momento do desmame, né, seja alimentada em condições adequadas. Então, enfim, né, convém lembrar que deve ser oferecida água à criança no intervalo das refeições. Então, devendo-se evitar que ela beba água ou suco durante as refeições, uma vez que isso induz a mastigação. Então, além de engolir o suco gástrico e causar plenitude e saciedade, sem que ela tenha se alimentado de modo satisfatório. Crescimento e desenvolvimento, né? Então, todos os dados obtidos durante a consulta de enfermagem deverão ser registrados no prontuário, né, para facilitar o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Então, a melhor maneira de proporcionar o desenvolvimento motor social, emocional e cognitivo das crianças é por meio da companhia dos pais. Então, estimular esse desenvolvimento brincando é a melhor opção. Então, vamos ver aqui algumas dicas de estimulação que pode ser feito aí para auxiliar no desenvolvimento e crescimento dessa criança. Então, no primeiro mês, converse ou cante para o bebê, né? O som da sua voz é aconchegante, lhe transmite segurança, né? Então, fazer massagens também no seu filho estimula também cada parte do corpinho, né? Então, mãos, pés, costas, rostos. Você pode tocar uma música suave, né? Colocar.
E revelar, né, por meio desses contatos aí com as mãos, seus sentimentos de amor, carinho e segurança com a criança no primeiro mês. Depois, né, segundo mês, o que a gente pode fazer? Então, apresente aí objetos grandes, né, e coloridos para que ele possa brincar e tentar abraçá-los, né, com as mãos. Então, colocar aí móveis, né, coloridos dentro do seu campo visual. Depois do terceiro mês, né, cante, faça gestos e expressões faciais, o bebê tentará imitá-la, né, e corresponderá aos estímulos com sorrisos e ruídos. Então, estimule também o tato do bebê, né, com objetos de diferentes texturas, né. Então, encoste a mãozinha em algo áspero, depois macio, né? Coloque sentado no bebê conforto ou no sofá e apoiado por almofadas. No quarto mês, né? Conte histórias curtas e imite o barulho dos animais com diferentes tons de voz, né? O bebê tentará imitá-lo também, né? Então, o bebê reconhece a voz do papai e da mamãe, irá olhar na direção de quem está falando, com as histórias ou o barulho dos animais. Então, jogue brinquedos, né, bolas, dados, para ele tentar pegar também. Depois aí no quinto mês, né, o que a gente pode estar fazendo? Então, durante o banho do bebê, brinque com a água, relatando o que vocês estão fazendo, né? Ofereça brinquedos macios, com mordedores, pois tudo que ele pega leva à boca, né? Então, coloque músicas de diferentes ritmos e dance com ele. Espalhe brinquedos ao redor do bebê e deixe-o brincando ali no chão. Depois, no sexto mês, né, durante as refeições, relate ao bebê o que está ocorrendo, o que está comendo, né? Mostre os alimentos, convide-o para passear e ele lhe estenderá os bracinhos. Então, imite o barulho dos animais e objetos, né? Então, gato, telefone. Estimule a fazer o mesmo e identificar os sons. Então, ao ar livre, deixe-o próximo das árvores para que observe o balanço e o barulho das folhas. Depois, no sétimo mês, né? Dê brinquedos que façam barulho, coloridos, né? De diferentes formas e tamanhos. Coloque os bebês próximos, né, ao bebê, para ele estimular e pegar esse brinquedo, né? Ensine a fazer tchauzinho, espere pouco tempo, repetirá os seus gestos, né? Então, no banho, disponibilize brinquedos que flutuem para estimular aí a percepção e a curiosidade. Então, no oitavo mês, né, o que eu posso fazer para estimulá-lo? Então, durante o banho, né, mostre livrinhos apropriados e deixe-o manuseá-lo, né? Será uma grande diversão. Brinque de esconde-esconde, né? Como folha de toalha ou cortina. O bebê baterá palmas de alegria, né? Então, deixe que o bebê jogue objetos no chão, ele repetirá inúmeras vezes esse movimento. Assim, estará criando a noção de causa e efeito, né? Então, conte também histórias mostrando as imagens do livro. No nono mês, né? Ofereça brinquedos grandes e coloridos e ensine-o a empilhá-los e encaixá-los. Deixe-o tocar em cachorros e gatos e converse sobre esses animais e imite os sons dos mesmos. 10º mês. Então, converse com o bebê, né? E dê para ele alternativas, né? Então, você quer o urso ou a bola, né? Mostra aí para a mamãe. Assim, ele vai apontar e muitas vezes irão chorar se não for atendido, né? Então, dance, cante com ele no colo, ele tentará imitar, né, a coreografia e soltará seus monossílabos, né? Então, dá-lhe também um telefone de brinquedo, assim ele estará incentivando a linguagem do bebê.
No 11º mês, então, participe das brincadeiras do seu filho, né? Deixe à mão objetos que possam ser colocados e retirados de uma caixa ou balde. Então, no balde, coloque objetos que possam ser preenchidos com água e depois esvaziados. Então, aí também leve a parques ou pracinhas e brinque com ele em escorregadores e balanços, né? Chame a atenção dele para objetos e animais conhecidos e também para as novidades. Então, estimule a beber água em copinhos com auxílio de canudinhos. E depois aí, no 12º mês, cante e conte histórias, né? Disponibilize aí livros e revistas para manusear. Incentive a comer sozinho e a guardar seus brinquedos, né? Quando não for mais brincar. Então, aí ele já entende ordens curtas. Então, portanto, a gente vai explicar tudo o que ele está fazendo, né? Onde vai, né? Brinca de esconde-esconde, pega-pega ou de bola. Então, essas orientações devem ser reforçadas mensalmente durante as visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde, né? Então, sempre dando ênfase à fase de desenvolvimento que a criança está. Então, ela está ali no 5º mês, né? Então, vou falar que ela pode desenvolver no 5º mês e já vou começando aí a gerar as próximas fases, né, do 6º mês ou meses seguintes, para ir também gerando aí o interesse da mãe em praticar aí com a criança, né? Então, qualquer dúvida, né, ou percepção de atraso no desenvolvimento psicomotor ou nutricional, a criança deve ser encaminhada à unidade de saúde da família para ser avaliada aí por um profissional. Então, agora nós vamos falar um pouquinho de vacinação, né? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Perguntas? Cliquei aqui sem querer. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, o calendário básico, né, de vacinação da criança, então ele consiste aí nas seguintes vacinas, né? Isso aqui, às vezes, no primeiro modo, a gente vê muita vacina, né? A gente não vai decorar todas, é claro, mas para título de conhecimento, a gente precisa saber quais vacinas essa criança vai tomar, né, ao nascer. Então, se eu for, às vezes, trabalhar lá no posto de saúde, né, com vacinação, às vezes vai ficar gravado aí, porque a gente vai fazer com mais frequência, né? Mas aí a gente também pode consultar lá o calendário de vacinação. Então, ao nascer, né, ele faz a dose da BCG lá dentro do hospital, né, que vai também aí protegê-lo contra tuberculose, né? E também faz a primeira dose de hepatite B, que vai proteger contra a hepatite. Depois, no primeiro mês, né? Ele faz a segunda dose de hepatite para proteção da mesma, né? Segundo mês, né? Ele vai fazer rotavírus, né? Que é a primeira dose, protege aí contra diarreia por rotavírus. Depois ele vai fazer a VOP, né? Que vai proteger aí contra poliomielite. Depois ele vai fazer a tetra, né? Que é a DTP. Então, ela protege de D, difteria, T, tétano e T, coqueluche, né? Meningite e outras infecções aí também causadas por um outro vírus de gripe, tipo B. No 4º mês, né? Ele vai tomar, então, a segunda dose, né? Das mesmas do 2º mês, né? Então, ele vai fazer rotavírus, né? A VOP e a DPT, que são as mesmas do 2º mês. Depois, no 6º mês, ele vai fazer, né, a terceira
dose aí da VOP, né, poliomielite. Depois ele vai fazer a terceira dose, né, da DPT. E depois ele vai fazer a terceira dose de hepatite B. Depois, lá no 9º mês, né? Quais vacinas que ele vai fazer? Febre amarela, que é a dose única e faz uma vez só. Depois, com 12 meses, né? Ele vai fazer a tríplice viral, também dose única, que protege aí sarampo, rubéola, coqueluche, cachumba e infantil, né? Depois, com 15 meses, ele vai fazer, né, o reforço da poliomielite, né, e a primeira dose da DTP, né, que é a tríplice bacteriana. Também contra o reforço da difteria, tétano e coqueluche, com 15 meses. Depois, aos 4 aos 6 anos, ele vai fazer o reforço, né, da TTP, e depois ele vai fazer o reforço também da sarampo, rubéola e cachumba. E hoje em dia, né, às vezes a febre amarela com 10 anos não se faz mais. Então aí os agentes comunitários de saúde, né, então devem estar bem atentos ao calendário de vacinação das crianças, né? Então, não só questionando a mãe, mas também solicitando às mesmas o cartão de vacina, né, para realizar a conferência, para garantir que essas crianças, né, recebam corretamente suas vacinas, ficando devidamente protegidas contra as respectivas doenças. Então, também é de responsabilidade do agente comunitário de saúde, né, orientar os adultos e idosos quanto à vacinação, o calendário aí de vacinação do Ministério de Saúde, né, ao público-alvo. Então, aí, atenção à saúde do adolescente, né? Então, nesse capítulo, nós vamos procurar aí fazer uma reflexão, né, sobre a atenção integral do adolescente. Então, a partir da dimensão da bioética, né, com o objetivo de propor uma mudança de paradigma na abordagem dessa clientela, dificuldades no desenvolvimento do programa, a especialidade da atenção ao adolescente. Então, é um aspecto da maior relevância aí na criação de um programa eficaz. Então, apresentando-se como um grande desafio dos gestores, né? Como, por exemplo, do que se apresenta como desafio, né? Então, podemos apontar a necessidade de adequação da linguagem e da forma de atuação dos profissionais, para o alcance de um nível de compreensão dos vários segmentos que constituem aí essa população. Então, nesse sentido, a condição prévia para qualquer proposta, né, de atenção e delimitar aí as características da população-alvo, né, trata-se aí de um grupo heterogêneo, né, que exige uma implementação efetiva de uma política de atenção. Então, levar em conta as diferenças que lhes são inerentes. Então, essas apresentam em relação à faixa etária, né, da adolescência inicial até a intermediária tardia. Então, essas se apresentam diferença de gênero, né, inserção no ambiente familiar, os que têm família e moram com ela, né, dos que não têm. No âmbito educacional, né, dos que frequentam a escola e os que são fora dela, condição social, né, dos que vivem com parceiros ou não, quanto à sua condição física, né, portadores ou não de doenças, quanto à moradia, né, e outros que pertencem a minorias raciais, religiosas e culturais. Então, todas essas diferenças, né, indicam que as necessidades da saúde do adolescente não podem ser encaradas de forma isolada, né, visto que são intersênticas relacionadas com o contexto no qual está inserido.
Então, muitas vezes, o problema de saúde do adolescente, aos quais os profissionais dessa área devem estar atentos durante o atendimento, né, decorrem de suas dificuldades socioeconômicas. Então, pobreza, né, privações, falta de moradia, ausência da família, ausência de um sistema educacional adequado, falta de capacitação laboral, falta de emprego, violência, né? Então, não obstante, vale enfatizar que as necessidades imediatas, né, de amor, comida, abrigo, segurança, né, desenvolvimento do raciocínio lógico e dos valores morais são responsabilidades de toda a sociedade, né, família, escola e comunidade. O que um jovem vivencia de positivo ou negativo afetará a sua vida presente e futura. Mas o que é mais importante, né, que é a partir dessas vivências que o adolescente poderá estabelecer novas práticas a serem assimiladas pela sociedade em geral. Então, todo jovem é influenciado pelos amigos, né, e pelos adultos do mundo onde ele vive, né? E dessa interação resultam mudanças comportamentais que vão pautar toda aí a geração. Então, a adolescência e a sociedade, né? Então, durante a adolescência ocorrem mudanças de ordem emocional, né? Que são de extrema importância para o indivíduo, né? Então, algumas, né? Como mudança de autoestima, autocrítica, né? Questionamento dos valores dos pais e dos adultos em geral. Mas trata-se aí de um período de existência, né, em que o sujeito começa a interagir com o mundo externo do modo mais autônomo, né, sem aparentemente ter aí de assumir as responsabilidades da vida adulta. Então, contudo, essa situação é de extrema ambivalência, né, visto que aí, por um lado, que não é exigido assumir os compromissos da vida adulta. Então, por outro, não é permitido comportar-se como uma criança. Então, na indecisão, né, de como aí conduzir, o adolescente se arrisca, então, oscilando entre condutas de risco, né? Então, calculando, decorrente de uma ação pensada, né, e de risco insensato, em que gratuitamente se expõe com grandes chances de ocorrerem sucessos, né? Podendo aí então comprometer sua saúde de forma irreversível. Então, a adolescência aí vai delimitando então para o sujeito, né, uma identidade sexual, familiar e laboral, né, permitindo aí que ele venha a exercer determinados papéis dentro da sociedade. Então, essa identidade é a imagem que o sujeito tem de si, né? E ela permanece constante aí e reconhecível apenas apesar das mudanças, né, evolutivas e dos vários papéis sociais que vem a desempenhar. Então, no entanto, a adolescência não pode ser considerada por um período de transição, né, caracterizando-se muito como parte, né, de um processo de amadurecimento de intenso aprendizado de vida. Então, a tendência de ver o adolescente, né, como um período de transição tem favorecido o esquecimento das necessidades dessa população, né, o desrespeito com relações e seus direitos, né, então que é uma exigência, muitas vezes inadequada, quanto ao cumprimento de seus deveres como cidadão. Para que seja possível outro enfoque sobre o adolescente, é preciso que a sociedade valorize seu potencial de contribuição e o apoie, né, permitindo aí que seus pensamentos, desejos, ideias e críticas sejam ouvidos. Então, dito em outras palavras, né, esta postura pressupõe a abertura de um espaço para o adolescente exercer sua liberdade e praticar aí mais ativamente de seu processo de amadurecimento.
Pessoal, até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Ah, Glaucia, agora que eu vi aqui, desculpa a sua pergunta. Ó, vamos lá. Então, a vacina BCG, né? Se ela vazar um pouco e não ter injetado tudo, pode prejudicar no futuro? Hoje em dia a gente tem testes, né? Que faz aí para testar se aquela vacina teve eficácia, né? No organismo da criança, tem algum anticorpo, né? Porque se ela vazou, né, por completo, ali na hora, o profissional vai notar, né? E às vezes com um mês ele pode fazer outra vacina, né? Caso extravase aí por completo, né? Agora, caso tenha um retorno aí um pouco, né? Mas a gente faz meio ml da vacina, né? Mas aí vamos supor que extravasou 1 ml, né? De meio foi só 0,1. Então, não há recomendações para fazer aí outra dose dessa vacina, tá? Mas a criança pode sim ter adquirido, né, a imunologia necessária para não ser prejudicada no futuro, tá? Mesmo que ela extravase aí um pouco. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta no chat? Se alguém quiser, pode fazer aí. Vou esperar um minutinho aí, caso alguém quiser fazer alguma pergunta. Glaucio, ficou claro aí? Se tiver aí ainda, responde aí para nós. Beleza, obrigada. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Então, vamos terminar aqui, né? Atenção, então, ao adolescente, né? Uma questão ética. Então, visto aí que a atenção ao adolescente remete, né, para a questão da normatização, né, dos costumes e condutas, tendo como referência aí uma variação entre o tradicional e o correto, não se pode pensar fora do âmbito da ética, né? Que neste caso aí a sociedade define aí como um conjunto de indivíduos adultos donos, né, de uma ordem vigente em cada cultura. Então leva aí ao adolescente sua ideologia de normas, atitudes e práticas que sem dúvidas irão influenciar positivamente ou negativamente aí sua função. Então, nessa discussão, a educação, o trabalho e a saúde passam a representar os locos, né? Onde a ideologia do mundo adulto é oferecida ao adolescente para ser absorvida. E dependendo aí de como que essa relação acontece, né? Verifica-se aí uma adesão sem questionamentos. Então, vamos parar aqui, né, na página 17. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser ainda perguntar. Essa apostila está disponível para a gente? Já está disponível para vocês no portal. Se às vezes não estiver encontrando aí, pode chamar a Lívia, que é o setor EAD, que ela auxilia vocês aí para localizá-la. Beleza, Glaucio. Então, pessoal, deixa eu parar aqui de compartilhar. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de hoje. Para a próxima aula, então, se quiserem fazer a leitura aí da apostila e quiserem vir com alguma
dúvida, né? Algum questionamento aí, a gente tira na próxima aula também, tá? Então, até breve, tenham todos uma excelente noite. Até o dia 18/3. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora.